Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado e hoje, né, dia 5 de fevereiro, né, segundou a semana começando aí, mas é uma semana um pouco mais apertada porque a galera já começa a ficar de olho ali no carnaval, né? Então, mês de fevereiro também tende a ficar com uma liquidez muito baixa, né? Assim como nós tivemos ali em janeiro. E depois do carnaval, ali em março, a gente já começa a ter um pouco mais de tração, né? A gente tem aí o nosso congresso aqui retomando, né, as suas atividades. Então, isso já começa a trazer um pouco mais de volume, né, em relação à agenda local, beleza? Lá fora, todas as atenções continuam de olho, né, na questão do afrouxamento monetário do Fed, né, que pelos dados que nós tivemos do payroll na sexta-feira, mostrou que para a reunião de março, o corte de juros já não vem, né? E para a reunião de maio, a gente já teve ali um leve recuo na estimativa de corte de juros, né? De 90 e poucos por cento para 71. Então já teve ali um leve recuo. Mas a gente vai entender ali o que está acontecendo. Deixa eu só trazer aqui. Cadê meus. Eita, tá aqui. Não, não é isso. Aqui. Bom, vou trazer aqui algumas informações para vocês, né, que eu já estava separando aqui, que são os destaques, né, que nós tivemos nesse final de semana, né? Então, o Jerome Powell, o presidente do Banco Central norte-americano, teve uma entrevista onde ele veio falar sobre a taxa de juros, né? Que este ano, né, de 2024, teria ali um corte da taxa de juros indo para em torno de 4,6% ao ano, certo? Porém, ele falou que para cortar os juros em março, todo o colegiado ali do FONC, né, que é o comitê, né, que vai definir ali para onde vai a taxa de juros, todo ele precisa ter muita segurança no que a queda, o corte da taxa de juros não vai afetar ali a caminhada da inflação rumo à meta, né, de 2%. Então, ele acha que é um espaço muito curto para que todo o colegiado venha a ter ali a mesma segurança, beleza? Mas não descartou o corte de juros já para esse ano e chegando ali até o final de 2024, 4,6% ao ano, beleza? Agora, tem a expectativa do mercado, que o mercado fica preocupado com outras questões. Por exemplo, o custo, né, no balanço das empresas, o problema com os bancos médios locais, que estão sendo muito pressionados ali devido ao problema com o setor imobiliário também nos Estados Unidos. E um outro fator é o custo da dívida norte-americana, porque o Congresso norte-americano não para de gastar. Então, depois que estendeu ali o teto do gasto, né, o Congresso continua gastando e com a taxa de juros alta, esse custo continua muito alto, beleza? Então, essas são uma das preocupações que o mercado todo está de olho, né? Nós tivemos ali a China com o S&P, né, global, o S&P global, né, o caixinha, o PMI de serviço, caindo a 52,7, né, dentro do esperado da galera, porém acima da linha de 50, mostrando ali que ainda está em expansão, mas está reduzindo essa expansão, né? Era 52,9 em dezembro e foi para 52,7 agora em janeiro, beleza? Olhando ali na Turquia, o CPI anual acelera levemente, né, em janeiro. Olhando assim essa questão dos CPIs, né, que é a parte da inflação, nós temos uma questão bem interessante, né? Essa parte do nearshoring, né, do friendshoring, que a galera está buscando ter menos dependência da China em relação à compra de matéria-prima, à compra de produtos acabados ou à compra de alguns materiais para suas linhas produtivas, né? Essa redução da dependência, isso está trazendo uma pressão desinflacionária, tá, no mundo todo. Então, isso é positivo, porque todo mundo concentrava muito na China. A China era a fábrica do mundo, né? Então, tinha um problema na China, como teve o programa Covid zero que a China colocou, que atrasou, né, diversas economias, né? Levou a inflação a diversas economias, porque não tinha material para suprir, né? Não tinha oferta para suprir a demanda que se tinha. Então, isso acaba fazendo com que o preço suba, né? Então, isso acaba afetando muito as economias, por isso que nós temos lá a Europa com a taxa de juros lá em cima, nós temos os Estados Unidos também com a taxa de juros mais altas, e isso atrapalhou,
ali na questão dos investidores, tá? Então, o CPI ali está acelerando levemente, mas, no geral, no mundo, a gente vê que a inflação, os preços começam a ser pressionados, né, para baixo, né, pela desinflação devido ao nearshoring e o friendshoring. Isso vocês depois vão começar a escutar bastante, né, no YouTube, aí, enfim, nas redes sociais, beleza? Bom, o Powell falou também que não vai esperar a inflação chegar a 2% para poder começar o corte de juros, mas precisa ter a segurança, como falei, né? Precisa ter essa segurança aí para poder cortar os juros, beleza? Um outro ponto que nós temos aqui, que até saiu aqui para o nosso Brasilzão, né? Tirando toda aquela questão que envolve ali o Oriente Médio, a guerra, os Estados Unidos junto com o Reino Unido lutando contra os Houthis, né? E ali no Iêmen. Nós temos também Israel falando que só vai parar a guerra depois que acabar de vez, né, eliminar o grupo terrorista Hamas, né? Então, isso acaba trazendo ainda as tensões no Oriente Médio continuam altas, tá? Isso ainda continuam altas. Aí tem o Irã condenando os Estados Unidos, enfim, tende ainda a ter muita coisa para rolar, né? Então vai ter esse conflito ali no Oriente Médio e nós temos ali ainda o conflito entre Rússia e Ucrânia. Isso ainda não acabou, tá? Deixa ali no radar para vocês ficarem atentos ao que está acontecendo no mundo, beleza? É, um outro fator, né, que acabou mexendo nesse final de semana, né, que aí a gente já falou de mercado internacional, enfim, o que está acontecendo, né? O Mercadante lançou uma nota, né, numa entrevista, falando que agora o BNDES tende a andar junto com o mercado. Olha só, andar junto com o mercado. Por quê? A iniciativa e a parceria público-privada, ele entendeu que faz sentido, né? Faz sentido, e realmente faz sentido. Por quê? Isso despressuriza, tira a pressão da questão dos bancos, de ter que emprestar dinheiro para as empresas. Então, quando você tem, né, o crédito privado, no caso, é muito mais desenvolvido no Brasil, você pode trazer mais dinheiro de investidores para dentro das empresas, né? Através de debêntures, através dos CRIs, dos CRAs, enfim, tem diversos títulos de dívida, né, de empresas, de instituições que podem vir para o mercado e ele entende que pode vir a ter alguns tipos de novos pacotes, né, novos tipos de renda fixa, no caso, para poder fomentar cada vez mais a economia, tá? Então, isso é positivo, certo? Bom, vamos olhar aqui agora como tá o nosso mercado lá fora. Ásia e Oceania fechando sem uma direção única, porém majoritariamente no campo negativo, tá? Nós temos a Europa fechando aí majoritariamente no campo positivo, porém sem uma direção única, até porque saíram ali alguns PMIs, né? E isso veio trazendo, né, tinha até separado aqui, não botei o PMI, que acabou saindo ali, né, saiu o PMI do Reino Unido, subindo para 52,9 em janeiro, né, o S&P Global. O de serviço subiu para 54,3, foi bem positivo também, né. Cadê? Foi do Reino Unido e da zona do euro, né? O PMI composto da zona do euro subindo para 47,9 em janeiro, né? E isso está sendo bem positivo. O que que isso tá mostrando? As atividades econômicas estão avançando, mesmo com a taxa de juros lá em cima, beleza? Então, quando começar a cair um pouco mais a taxa de juros lá na zona do euro, né, e no Reino Unido, isso tende a fomentar ainda mais a economia, tá? Olhando para a Ásia, nós temos uma preocupação muito grande ali, né? Qual seria essa preocupação, Vini, na Ásia? A preocupação na Ásia é simplesmente porque o mercado asiático ele é muito baseado nas famílias, né? Ao contrário aqui dos Estados Unidos e em outras praças também, que os institucionais tomam conta do mercado, lá na China nós temos as famílias, né? A população, né? A galera PF, né? Que é pessoa física, tomam mais conta do mercado, eles compram mais ativos. E essa galera não está comprando. Aí acende um sinal de alerta para vocês, certo? Qual o sinal de alerta? Para você fazer com que as pessoas comprem ações, ativos financeiros no mercado, quer dizer que o orçamento está fechando. Esse é o primeiro ponto, certo? Esse é o primeiro ponto. O orçamento primeiro tem que fechar. Para quê? Porque você precisa ter
a capacidade de correr risco. Esse é o primeiro ponto para você investir no mercado financeiro, no mercado de renda variável. Um outro fator é, eu preciso olhar para as empresas e ver que tem oportunidades, né? Eu não vou comprar um ativo que está extremamente caro, um ativo que eu veja que a empresa não vai ter o lucro que eu entendo que deveria ser interessante, até mesmo para receber meus dividendos, né? Para eu ter uma valorização desse ativo. Então, se eu não tenho a capacidade de correr risco, porque meu orçamento não fecha, e se eu não vejo oportunidades no mercado para poder comprar ativos, para correr esse risco, né? Eu não entro no mercado. Então, aí começa a ter uma preocupação. Por isso que nós tivemos ali as autoridades no governo restringindo a venda a descoberto em algumas ações e ele colocando também aquele pacotão para poder comprar ações e mostrar um mercado melhor. Porque como é que a gente entende que a economia de um país está indo bem? Olhando para o índice financeiro dele. Então, como a economia dos Estados Unidos está andando bem ou está andando mal? Olha para o S&P. Como o Brasil está andando, está bem ou está mal? Olha para o Ibovão da Massa. Né? Como a China está andando? Olha para o Xangai Composite. Ou seja, como é que está Hong Kong? Hang Seng. Então, assim, você olha para o índice financeiro, certo? Para o índice de mercado. Porque ali está a composição desse índice, são as principais empresas de todos os setores da economia. Então, o preço segue o lucro. Se o lucro dessas empresas estão indo bem, a galera vai comprar. Se a galera está comprando, quer dizer que a galera está entendendo que o mercado está indo muito bem. E aquele setor está indo bem. Então, se os setores estão indo bem, as empresas estão indo bem, o índice sobe porque tem procura, né? Tem demanda sobre esses ativos financeiros. Beleza? Bom, vamos voltar aqui. Bom, nós temos aqui petróleo levemente negativo, né? Nós temos aqui o Brent recuou bem, a gente já chegou a ficar acima dos $80, né? O barril agora já está ali a $77, basicamente, e $72 o WTI, né? Chegamos ali acima dos 75 no WTI, acima dos 80. Então já deu uma recuada, isso pode sentir ali já uma pressão desinflacionária, porque o petróleo é uma das maiores commodities, uma das commodities mais utilizadas no mundo, tá? Nós temos o índice DX direcional para cima, tá? Então nós temos as bolsas, né? Sem uma direção única, porém uma boa parte no campo negativo, mas aqui está bem direcionado na China e aqui está sem uma direção única, ou seja, a galera bem cautelosa. Mas os ativos de risco, né? A gente está olhando aqui que pode ter sim um recuo, né, para as bolsas e uma busca maior sobre segurança, porque o dólar está para cima, né? Nós temos aqui o dólar ganhando frente, está forte frente aos seus principais pares, né? Até mesmo emergente, o peso mexicano aqui tá perdendo frente ao dólar. Nós temos o petróleo cedendo e nós temos aqui o rendimento dos treasuries e os bondes japoneses, né? Os bondes alemães, o rendimento subindo, ou seja, isso é um movimento claro de risk-off. Só as bolsas que ainda não estão caindo, tá? Não estão caindo, mas vamos acompanhar porque nós podemos ter aí uma liquidação. Ainda mais que essa semana, aqui no Brasil, é uma semana mais cautelosa, beleza? O nosso Ibovão da Massa fechou ali em queda, 127.182 pontos, beleza? Bom, vamos olhar aqui agora o nosso portfólio do Ibovão, né? Nós tivemos ali, basicamente... Eita, calma aí, vamos fechar isso aqui, deixa só essa aqui aberta. Bom, nós temos aqui o portfólio do nosso Ibovão da Massa, né? Vale ainda perdendo bastante, né? Caiu aí 2%, Petrobras caindo 1,3%, até porque o recuo do petróleo vai afetar aqui as petrolíferas, natural. Nós temos Gerdau subindo, né? E Itaúzão da Massa aqui também levemente positivo, né? Aqui nos bancos, beleza? Então vamos somente acompanhar. Deixa eu trazer aqui logo o nosso Ibovão caindo aí, cedendo 1,1% basicamente, né? Ali. Então tem esse recuo. Pode ser que o Ibovespa ainda venha a testar novamente aqui essa linha de suporte nos 125.800 pontos, né? Tem essa faixa de suporte aqui, onde segurou ali no dia 22 de janeiro. Pode ser que segure ali novamente? Pode. Então, pode ser que a gente tenha também uma lateralização nessa correção do Ibovespa agora. Até depois ali de fevereiro, depois do carnaval,
e começar a ganhar um pouco mais de corpo, né? O Congresso voltando, as agendas começam a ficar um pouco mais fortes, beleza? Então a gente já tem aí o nosso Congresso voltando já com recesso contra a ofensiva ao STF, né? Que isso acabou. Teve uma PEC, né? Que a galera lançou, só fechando aqui algumas questões do broadcast, aí quando eu fecho vai fechar tudo aqui. Né? Teve algumas ofensivas que foram lançadas, né, para restringir um pouco mais o STF, né? Porque estava tomando muita proporção, então isso foi aprovado na Câmara, no Senado, vai para apreciação na Câmara. Vamos entender como é que eles vão lidar com isso, certo? Bom, nossa doleta, dólar fechou aí positivo, né? 1,1% de alta, né? Está ali no mensal, vamos olhar aqui no diário, né? Foi uma bela alta, até porque o payroll, vamos pegar aqui, ó. Vini, por que que eu preciso ver? Cadê? Semana anterior. Sexta-feira. Olha só o que aconteceu na sexta-feira. Folha de pagamento não agrícola, 353 mil postos de trabalho. Qual era a previsão? 175, né? O anterior ali foi 333 e o consenso era 180, ou seja, veio praticamente o dobro, né, do que estava esperando ali. Então, a remuneração média por hora, o anterior foi 4,4, a previsão era 4% do mercado e o consenso aqui no Profit é 4,1, veio 4,5, né? Ou seja, a galera ganhando mais dinheiro. Então mostrou que o mercado de trabalho está muito forte, tá? Isso acabou afetando, né, muito as bolsas, porque tirou a expectativa de corte de juros já para a próxima reunião, certo? Então tirou essa expectativa, beleza? Bom, nossa doleta subiu, ganhou força, as bolsas despencaram, né? Nosso Bovão cedeu aí 1%, então vai continuar nessa lateralização. E agora a doleta tende a vir buscar novamente aí os R$ 5. Vamos ver se vai passar, né? Ou se vai ser defendido ali e ficar nessa faixa aqui que a gente traçou aqui, né? De 4,86 a 4,96. Vamos entender isso. Agora vamos para as ações aqui, né? Azul foi uma das ações que acabou fechando no campo positivo, ali 3,62% de alta, vou botar no semanal, né? Vamos botar no diário, senão vocês não vão ver a subida. O que que aconteceu? Ela abriu gapada, né? Aí fechou, abriu já com esse gap aqui de alta, né? Abriu aqui com 5%, 4%, fez uma máxima e depois veio reduzindo os seus ganhos, beleza? Porque os bancos começaram a gerar um pouco mais, uma recomendação de compra em azul, certo? Então isso acabou trazendo um volume maior financeiro para dentro da azul. Até porque, pela questão da Gol, lembrem que eu falei lá atrás, né, que provavelmente nós teríamos uma rotação entre o dinheiro da Gol, que está lá investido, a galera que gosta de ficar exposta nas aéreas, o dinheiro que estava na Gol vai seguir para alguém, né? E provavelmente vai seguir ali para azul, beleza? Bom, para a gente não perder mais tempo aqui, deixa eu só botar aqui agora o calendário de hoje. Nós temos aqui investimentos estrangeiros, transações correntes, o nosso Boletim Focus, que deve sair hoje, né? Porque na semana passada nós tivemos um atraso. O PMI, né? Que a gente vai ver aqui o nível das nossas atividades econômicas, né? Tanto o PMI de serviço, o PMI composto, né? Que vai sair aqui. E nós temos aqui também o PMI de serviço e o composto lá nos Estados Unidos, tá? E hoje, 4 horas da tarde, nós temos aí Rafael Boschi, que é um dos dirigentes do Fed, que vai falar às 4 da tarde. Então, agora todo mundo vai ficar de olho para ver o que cada dirigente vai trazer de direcionamento para a taxa de juros. O Powell, que é o presidente do Banco Central, já falou que o FONC, que o comitê precisa estar integrado, né, e todo mundo olhando com segurança que pode reduzir a taxa de juros, que não vai afetar ali o caminhar da inflação para os 2%. Então, agora vamos olhar cada dirigente e os dirigentes que mais impactam, né, o Rafael Boschi é um deles, para a gente entender como é que está o sentimento da galera do Fed, beleza? Então, muita atenção com o capital de vocês. Esse foi o Giro de Mercado de hoje e até amanhã com mais notícias para vocês. Valeu!